Bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade à aula 2 do nosso curso de aconselhamento bíblico. O nosso próximo tema é a Bíblia e a psicologia. Antes de mais nada, eu gostaria de orar. Pai, eu suplico a Ti, Deus, neste momento, Pai, que o Senhor venha estar me guiando, Deus, me conduzindo, Pai, direcionando essa aula, Deus, que o que eu venha falar aqui, Deus, seja para o Teu louvor, ó Pai, para o nosso crescimento, Pai, e que nada venha, Deus, a nos atrapalhar no aprendimento, no aprendizado, Deus. No nosso aprendizado sobre Ti, sobre como nós devemos aconselhar uns aos outros, ó Deus. Eu te peço isso, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a Bíblia e a psicologia. O que nós vamos tentar fazer aqui é responder a seguinte pergunta: a Bíblia é um livro de referência para a psicologia? O nosso pressuposto para a nossa aula é o seguinte: a Bíblia é o único livro de referência completo e autoritativo escrito especificamente para fornecer respostas tanto aos problemas de comportamento humano quanto para fornecer os meios de mudanças dos comportamentos humanos. Nós vamos começar a nossa aula com esse pressuposto. A Bíblia ela nos dá as ferramentas para a mudança do comportamento humano, assim como ela dá a resposta para os problemas do comportamento humano. Só que a psicologia, em algum momento, ela vai se propor a mesma coisa, a mudar o comportamento do ser humano. E é interessante, antes da gente falar um pouco sobre a psicologia, nós temos que lembrar que por volta do século XVIII, na verdade, no século XVIII, aconteceu grandes transformações na sociedade, né? Tanto na arte, na cultura, como também na ciência e na política. E o que foi que aconteceu? Principalmente na ciência. O homem, ele tenta, na verdade, ele tira Deus do centro de todas essas esferas da arte, da ciência, e coloca o próprio homem. Ele tenta dar respostas a tudo a partir do próprio homem, e não mais de Deus. Nada relacionado à igreja, nada relacionado à religião. As respostas devem ser sempre em torno, deve ser dada baseada em qualquer coisa menos relacionado a Deus. Então, no século XVIII começa essas grandes transformações que os historiadores chamam de iluminismo, e o século XIX ele ainda continua com essas transformações, ele continua bebendo ainda do iluminismo. E aí surge um cidadão chamado Sigmund Freud. Ele, filho de judeu, mas confesso ateu, ele admirava bastante os estudos de Charles Darwin. Nós sabemos que Charles Darwin foi aí o autor da teoria do evolucionismo, né? Que também é uma tentativa de tirar Deus do centro da criação das coisas. E Charles Darwin e Sigmund Freud, ele estuda medicina e se interessa por algo que até então era inovador, que era o comportamento humano. Ele se interessa por isso e aí surge a psicanálise, que é um tratamento à base da conversa. Ele queria resolver os problemas humanos, os problemas das pessoas, à base da conversa. E é interessante que um dos seus seguidores, Erich Fromm, disse o seguinte: olha, se assim definirmos a função do psicanalista, descobriremos que atualmente dois grupos de profissionais se interessam pela alma, que são os pastores e os psicanalistas. Isso porque ainda ali no século XIX, quando as pessoas tinham algum problema relacionado às suas emoções, algum problema relacionado à sua própria saúde mental, né, por assim dizer, eles procuravam os pastores, eles procuravam a igreja. E os ministros do evangelho eram os profissionais de referência para esse tipo de assunto.
E Sigmund Freud chega e propõe a psicanálise como um outro meio de solução para o comportamento humano. Então, a psicologia, quando se propõe a ajudar a mudar as pessoas, ela concorre com o cristianismo. Porque só quem pode mudar o ser humano, só quem pode mudar a pessoa, é o Espírito Santo. E qualquer outra coisa que se propõe a fazer isso está concorrendo diretamente com o cristianismo, diretamente com o Espírito Santo, diretamente com a palavra de Deus. Olha só, muito do jargão da psicologia, ela reflete pressuposições humanistas. Por exemplo, o hábito da pessoa de roubar, uma pessoa que tem compulsão por roubar, ela é considerada como cleptomaníaco. Existe um diagnóstico para esse tipo de comportamento. Ou seja, esse hábito ele é caracterizado agora como uma doença. Então, a pessoa ela já não pode mais responder, inclusive, pelos seus atos. Ela não pode responder pelos seus atos porque ela é acometida por uma doença. É isso que a psicologia tenta fazer em muitas situações. Dar um nome para uma doença e justificar aquelas atitudes. Mas o problema reside quando Deus chama determinado comportamento como pecado e não como doença. Então é porque aquele comportamento ele está contrário ao próprio Deus. Ele vai de encontro, ele ofende o Deus Criador. Então o cristão ele deve evitar o uso dessas terminologias, porque são mundanas, elas são mundanas. O que Deus chamou de pecado é pecado. Só que a nossa cultura ela tenta transformar isso, ela tenta modificar e chamar de doença. E muitas vezes, o que a palavra de Deus diz sobre esse mundanismo, essas terminologias, essas coisas que vêm da criação humana? Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim um Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Disto também fala não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então nós devemos tratar as coisas espirituais como coisas espirituais. Afinal de contas, o que significa psicologia? Quando a gente pega a palavra psicologia e tenta entender o significado desse termo, nós devemos ir para o grego, para o original, onde psique significa alma. E é interessante aí, porque a palavra de Deus, no Novo Testamento, ele usa mais de 50 vezes essa palavra, psique, se referindo justamente à alma. Veja que a Bíblia ela tem interesse pela alma. Deus tem interesse pela alma humana. E é por isso que é um dos principais assuntos do Novo Testamento. O logos significa palavra, mas essa variação logia é o estudo de. Então, ao pé da letra, psicologia significa o estudo da alma. Já a psiquiatria, é importante que a gente pontue aqui a diferença de psicologia para a psiquiatria, que o profissional psicólogo ele não tem as habilitações que o psiquiatra tem. O psiquiatra, o médico, né, que inclusive prescreve receitas, né, medicamentos para o tratamento do comportamento, né, de disfunções no comportamento humano. Então, a psiquiatria, ela já é a palavra psiquiatria, na verdade, ela quer dizer iastai, do grego, quer dizer curar. Então, é o tratamento médico da alma. Tratamento médico da alma. E olha só, a psicologia, nós podemos então entender que ela tem duas funções, uma descritiva e uma prescritiva. A descritiva, ela tem como objetivo descrever o comportamento humano e referir esse comportamento, né, atrelar esse comportamento a uma doença, né? Ou designar ele como uma doença. No caso que a gente falou aqui sobre o cleptomaníaco. Então, se determinada pessoa faz isso, faz aquilo,
tem uma compulsão por roubar, ele tem determinadas atitudes assim, em determinados locais ele age dessa forma, então ela está prescrevendo como é o cleptomaníaco. Mas descrever o comportamento humano não tem nenhum problema, porque a Bíblia ela não quer essa função. Ela não concorre para com essa função de descrever o comportamento humano. Porém, quando a psicologia ela tenta prescrever, dar uma resposta para o comportamento humano, aí a psicologia começa a concorrer com a Bíblia. Porque a Bíblia é que dá a solução para a transformação do homem. Então, quando ela fica lá no seu quadrado, quando ela fica com a função de prescrever sua terapia, de prescrever apenas o comportamento, e não ultrapassa esse limite, tudo bem, não tem problema. Mas quando ela ultrapassa esse limite, aí nós temos um problema. Aí nós temos um problema. Porque a psicologia não tem nem mandato, nem padrão de Deus para tentar mudar o homem. Como a gente vinha falando aqui, durante lá o iluminismo, durante essas transformações, essas modificações que aconteceram, inclusive na ciência, onde se tira Deus de todo o estudo, de todo o campo científico, não há porquê, não há mais para a psicologia o interesse de buscar um padrão bíblico, de buscar uma resposta, de ter, inclusive, a Bíblia como uma fonte de conhecimento. A psicologia não se interessa por isso. Mas a Bíblia, ela mesma se qualifica de 3 formas. Ela possui 3 qualificações. Primeiro, ela é um instrumento que capacita o ministro do Evangelho para realizar as tarefas pastorais. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus lá em Hebreus diz: é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Veja aí como a palavra de Deus ela pode penetrar a alma humana. Como a palavra de Deus ela consegue ir tão profundo. E nenhuma ciência pode fazer isso. Nenhuma ciência é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E a Bíblia, nós vemos lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A segunda qualificação para a Bíblia é que ela é um recurso para mudar através do conhecimento daquele Cristo que nos chamou para a sua glória e virtude. Pedro diz o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o chamado de Jesus Cristo de conhecer a Deus é para que sejamos perfeitos, assim como Ele é perfeito. E Ele quer que nós sejamos participantes da glória divina. Então, Ele quer que nós tenhamos as mesmas virtudes, Ele quer que nós sejamos perfeitos e nos afastemos das corrupções, dos desejos deste mundo. Então, o que a Bíblia nos oferece é nos transformar, nos moldar segundo a imagem de Jesus Cristo, um homem perfeito. Um homem perfeito. A terceira qualificação para a Bíblia é que ela é completa e perfeita em sua capacidade para restaurar. É ela que restaura o homem.
O Espírito Santo restaura o homem, né? Então a palavra de Deus ela diz isso. A lei do Senhor ela é perfeita e restaura a alma. Lá em Salmos capítulo 19, versículo 7 diz isso. Quem pode restaurar a alma? Alguém mais pode restaurar a alma a não ser o Senhor? Não há. Não há quem possa restaurar a alma. A palavra hebraica traduzida como perfeita é tamim e significa completa, exaustiva, abrangente. O termo hebraico traduzido como restaurar é shiva e significa converter ou arrepender. Então, a Bíblia, ela é exaustiva, ela é abrangente, não precisa de outro instrumento, não precisa de mais nada do que além dela. E ela converte o homem, ela o faz, o Espírito Santo nos convence do pecado, nos convence para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados. A psicologia, ela nem sequer trata o comportamento humano, atrela ele ao pecado, porque pecado está relacionado a Deus. E a psicologia, ela ignora Deus. A psicologia, ela quer andar independente de Deus. Portanto, meus irmãos, nós podemos chegar na seguinte conclusão, que nada neste planeta é capaz de competir com o Espírito Santo, com a palavra de Deus e com a igreja local. Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado. A palavra de Deus é através dela que nós podemos conhecer mais a Deus e nos aperfeiçoarmos mais no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E a igreja local, por que a igreja local? Porque é na igreja local, é na comunhão, é na comunidade que nós podemos ser aconselhados e aconselhar. É através da comunidade que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos demonstrando o nosso amor e o fruto do Espírito Santo. É na igreja local. Portanto, nada pode competir com essas três coisas. Então, meus irmãos, nós fechamos aqui a segunda parte da aula 2 do nosso curso de aconselhamento bíblico. Fiquem com Deus e até a próxima.